Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta segunda-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. E o nosso convidado hoje é o Dr. Paulo Buchignani, que é delegado titular da DISI, que é a Delegacia de Investigação sobre Entorpecente. Tem muita coisa legal para a gente conversar, bater papo aqui. Dr. Paulo, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Quinteiro, boa tarde, Joandre, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Prever. É um grande prazer estar aqui, estou à disposição de todos vocês. Tem bastante coisa pra gente conversar, tem bastante história também, né, Dr. Paulo? Ao longo de todo esse tempo à frente da DISI, daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 9, esse é o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. Hoje recebendo o Dr. Paulo Buchignani, delegado da DISI de Botucatu. Dr. Paulo, quanto tempo à frente da DISI? Agora no mês de junho, do dia 6 de junho, farei 30 anos de DISI. 30 anos já? Na DISI. Eu me lembro, Joandre, eu era adolescente ainda e eu comecei a trabalhar na Municipalista e comecei a cobrir férias do Jaiminho, né? O agora aposentado Jaime Contessotti. E abraço, Jaiminho. Um abraço ao Jaiminho. A primeira entrevista que eu fiz na minha vida, o senhor não vai lembrar disso, foi com o Dr. Paulo Buchignani. Oh, que honra, que prazer, que alegria. Isso foi em 98, mais ou menos, era um flagrante de tráfico de drogas. Não dá para quantificar quantos flagrantes, né? Não dá, mas foram milhares. Com certeza. Em termos de pessoas, eu acho que passa de uns 3, 4 mil pessoas ao longo da carreira. Eu me lembro que um professor na faculdade, ele era chefe do cartório penal em Bauru, né? E ele falava: eu nunca quero ser delegado da DISI, ele falou, nunca quero ser delegado de uma especializada, principalmente da DISI, porque o tráfico nunca acaba. É isso mesmo? É isso mesmo. Nunca acaba. É a delegacia que bate de frente com o crime organizado, né? Que o que fomenta, o que dá o alicerce para o crime organizado é o tráfico de drogas, que movimenta toda a parte financeira, né? É a delegacia onde a gente encontra o maior perigo de um combate imediato, né? Tanto é que em 2008 explodiram a DISI, aquela situação bem triste que nós passamos naquela ocasião. Então é uma delegacia bastante complicada. Mas eu tive sorte, viu, Quinteiro e Joana? Tive sorte porque sempre tive policiais extremamente competentes, dedicados, íntegros, né? Que estiveram sempre ao meu lado. O Baceto faz 30 anos comigo também esse ano. 30 anos de DIG, e a gente já trabalhou também na DIG, 30 anos de DISI, já trabalhamos 3 anos de DIG também, então estamos aí há 33 anos juntos, é uma parceria, já é um irmão, né? Outros tantos investigadores lá trabalham comigo já há 20 anos, 15 anos, então já é algo assim que a gente já trabalha por entrosamento, um já sabe como que o outro pensa, etc. Só que aos poucos, né, tudo isso vai se perdendo e a gente muitas vezes não tem as peças de reposição adequada, perdemos grandes policiais aí pelo caminho, muitos por aposentadoria. Pelares, quem não conhece o Pelares, um ícone da polícia botucatuense, o Pelares, o Valmir, né? Perdemos o Rossi por falecimento, infelizmente, grande policial. Recente, né? Recente. E estamos lá, né? Outros chegaram e estão começando a escalada, a caminhada dentro da polícia. Eu tive a felicidade de ficar por lá, uma delegacia bastante difícil, bastante perigosa de se trabalhar, porém Deus me deu a felicidade de estar sempre muito bem ladeado aí por policiais honestos, íntegros e bastante competentes. O senhor falou o senhor citou, eu ia tocar nesse assunto mais tarde, mas para não perder a toada, o senhor falou do dezembro de 2008, que foi a explosão do prédio da DISI, que marcou.
Foi o momento mais tenso como delegado que o senhor viveu nesses 30 anos? Ah, foi, sem dúvida nenhuma. Foi sim. A Dizzy perdeu uma força importante da sua investigação naquela explosão, né? Sim, eu mesmo perdi muitos bens pessoais. Eu, por exemplo, era uma época também que a gente não tinha tantos recursos, então a gente, pelo prazer de trabalhar, pela vontade de trabalhar, pelo dinamismo, vamos dizer assim, a gente muitas vezes, e até hoje acontece isso, você compra um equipamento com dinheiro próprio, com recursos próprios. Eu tinha acabado de comprar um computador top de linha, com muitos recursos que me possibilitavam na época transformar as filmagens, por exemplo, de campanas em filminhos, que a gente anexava nos autos, etc. Perdi nessa explosão. Eu perdi meu próprio diploma de faculdade. Nossa. Verdade. Eu até me lembrei que agora eu preciso ir lá pra IT de Bauru, atrás da segunda via, que desde então eu nem fui, e agora a gente tem que, no recadastramento, tem que incluir o diploma. Perdi o diploma lá no incêndio e outras coisas pessoais, assim como coisas da própria unidade, né? Mas e além disso, muitas ameaças, né? Muita coisa que na época nos atormentou muito. E a própria nós ficamos por meses sem ter uma delegacia para trabalhar, né? A gente até sermos novamente reinstalados numa delegacia foram meses, né? Arquivos. Exatamente. Mas passou. O senhor lembra de detalhes daquele dia? Como é que o senhor acordou de madrugada, alguém lhe avisando? Sim, lembro. Como é que foi? O policial que trabalhava no SECOM, que era o operador de rádio, né? Ele me ligou por volta de 5 e pouco da madrugada. Logo depois, né? Foi essa hora. Sim, logo imediatamente. E já deu a notícia. Ele falou: doutor Paulo, explodiram a Dizzy. E na hora a gente não consegue entender direito, né? Acordando. Dimensionar. Daí eu falei: como explodiu? Não, explodiram a Dizzy. Tá tudo pegando fogo lá. Aí eu peguei o carro, no caminho fui avisando os policiais e fui pra lá. E aí chega lá aquela cena terrível, né? Que toda Botucatu aí da época, você, como exímio jornalista que sempre foi, acompanhou lá também, né? Mas são fatos que acontecem. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém e estamos todos aí. Quem explodiu a Dizzy? Bom, segundo as investigações da época, que culminaram na prisão de várias pessoas, foi uma facção que tinha uma liderança em Bauru, que inclusive foi preso, e teria sido motivada por uma prisão que nós havíamos feito 15 dias antes. Tá. Nós fizemos uma prisão de um pessoal bastante importante aí no cenário do tráfico da região, e aquilo num primeiro momento teria sido como represália. Mas muitos foram presos. Quando o senhor fala que, além dos itens pessoais, né? O João André falou muitos arquivos, né? Naquela época a gente não tinha automatização dos processos como a gente tem hoje, né? Muita coisa ficou pelo caminho, muita investigação ficou pelo caminho. Era tudo arquivado, né? Muita coisa ficou, sim, mas os inquéritos policiais, eles conseguiram ser todos reconstruídos, né? Num trabalho muito bem feito e de muito tempo. Na época também o meu grande amigo e companheiro, Dr. Julião, era o nosso delegado da época lá, né? Trabalhava junto comigo, era o delegado titular da época. E nós tivemos uma escrivã também muito competente, que era a escrivã Paula Iglesias, que ela tinha tudo no pendrive, né? Todo o acervo da delegacia, os ofícios, o que entrava, o que saía, o encaminhamento disso para o fórum, daquilo para seccional, etc. Ela tinha tudo no pendrive. Então foi trabalhoso, mas nós conseguimos na época reconstruir tudo. O senhor acha que era evitável naquela época
a polícia não dimensionava a audácia dos criminosos? Eu acho que se a gente parar para pensar, até hoje a situação é assim, né? Então, claro que existe, hoje existe uma situação melhor, né? Que em todos os locais, essa situação melhor que existe hoje é graças ao que aconteceu lá. Até a própria mudança da lei da incineração de droga, ela também foi motivada por um exemplo desses do que aconteceu lá. Porque naquela época, o que acontecia? Para a gente ter autorização para incinerar a droga, para queimar a droga, era necessário o processo transitar em julgado. Ah, tá. Né? Então, só depois é que queimava. Só depois é que queimava. Então a guarda da droga, ela ficava com a gente muitas vezes por 2, 3, 4, ou depende do processo, depende do grau de recurso, etc. Tinha situações lá de 5 anos, né? Para queimar. Hoje não. Hoje a lei mudou, né? Tendo em vista a necessidade de se destruir isso imediatamente. Então, tanto é que em Botucatu, tão logo ocorre a apreensão, já é feita uma logística toda especial para que essa droga seja incinerada. É incinerada aqui em Botucatu mesmo? Em algumas situações a incineração se dá aqui, em outras é fora da cidade. A polícia nunca divulga por questões de segurança. De segurança, São 5, 6 locais mesmo. Sim, eu achei que fosse outra cidade. Não. Há um rodízio. Existe o local aqui em Botucatu, existe também em outras cidades. Sempre é feito um rodízio, né? Por questões de segurança. Então, mas a própria logística, né? A própria lei, né? De incineração, ela foi mudada por situações como tais. Então hoje, claro, o seguro, vamos dizer assim, a segurança, né, dessas unidades é bem melhor por conta de exemplos, né, que se passaram aí. Bom, daqui a pouco o doutor Paulo vai contar de novas operações. Nas últimas semanas a polícia tem trabalhado bastante em residenciais aqui de Botucatu. Vamos falar bastante sobre conscientização. A Dize tinha uma escola ambulante, assim, digamos. Bom, a gente vai falar tudo isso daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:29, esse é o Radar, música e conversa boa até o meio-dia, aliás, até 1 da tarde, começamos meio-dia, e hoje recebendo o Dr. Paulo Buchiana, delegado da Dize de Botucatu. Doutor Paulo, tráfico também é prevenção, né? Na minha opinião, a maior arma, o maior canhão que você pode apontar pro tráfico, pro uso e pro tráfico é a prevenção. É a educação, sem dúvida nenhuma. O senhor tinha esse canhão nas mãos antigamente, né? Que era o Museu Escola. O que aconteceu com ele? Em 1996, né? Quando eu assumi a Dize, eu sempre achei isso, que na verdade, o Quinteiro, a educação a prevenção e a educação é o caminho para tudo, né? Dentro da sociedade. Literalmente. E desde então a gente montou o Museu do Entorpecente, depois que era uma sala na própria Dize, né, em 1996. Depois nós demos um passo adiante, que era o caminhão, que era uma unidade móvel de prevenção e educação. Nós tivemos um apoio na época da instituições aqui e empresas de Botucatu, dentre elas a Caio, que dotou o caminhão dentro como se fosse um estúdio de cinema, muito bacana, tinha ar-condicionado, enfim. Quem conheceu lembra do que eu tô falando. Mas ao longo do tempo, como era uma, vamos dizer assim, um veículo utilizado pela polícia sem ser uma viatura, então a gente não tinha autorização, por exemplo, para abastecer, não tinha como fazer também a manutenção disso, né? Era um caminhão que nós apreendemos na época com 500 quilos de droga e o juiz concedeu a nós a autorização para uso, né? Para esses fins, mas nós não tínhamos autorização do Estado para que a gente pudesse abastecê-lo de combustível para ir para lá e para cá e também a manutenção. Então, aos poucos ele foi quebrando uma coisa, quebrando outra, etc. E o seccional da época, então,
determinou que se encerrasse esse tipo de trabalho, que era Tadeu, né? Era não, era o doutor Antônio. Já era o doutor Antônio. Que se encerrasse esse trabalho, porque era uma coisa assim, vamos dizer assim, um apêndice da polícia, era uma coisa paralela, uma coisa quase que voluntária que a gente fazia, né, por acreditar nesse trabalho de prevenção e sem ter os recursos destinados para tanto. Então, ao longo de alguns anos aí, lá pelo ano 2003, mais ou menos, 2004, a gente acabou encostando o caminhão, devolvemos pro Poder Judiciário, foi pro pátio e infelizmente acabou esse trabalho. Nossa, mas por mixaria, digamos, né? E na época a gente tentou bater aqui, bater ali, fazer com que alguém assumisse essa situação, né? Mas eu vou falar uma coisa que, assim, naquele tempo, hoje parece absurdo o que eu vou falar, mas naquele tempo muita gente, muita empresa tinha medo de falar que estava ajudando em alguma coisa com relação ao tráfico, né? Todo mundo tinha medo de se meter nesse contexto. Então foi uma situação assim bastante difícil para a gente continuar com esse projeto, e aí ele acabou, né, se encerrando ali no início aí dos anos 2000. A gente continuou fazendo palestras em escolas desde então, batendo papo com a molecada, né? Esse trabalho é muito importante. Recentemente o doutor Lourenço recomeçou isso, né? Teve essa visão, não apenas na parte de prevenção ao entorpecente, mas como em outras frentes, né? Como a Lei Maria da Penha, outros assuntos mais atuais, o bullying em escolas e tal. E é sempre um trabalho bastante importante, né? Eu ainda tenho esse sonho, ainda tenho esse desejo de voltar a fazer algo no sentido da prevenção, porque eu acredito que seja o melhor caminho. Claro que hoje eu tenho outro projeto nesse sentido, porque os jovens mudaram, né? A forma de você abordá-los mudou, a forma de convencimento mudou. Hoje o jovem, e talvez até nós mesmos, vocês então, profissionais da imprensa, a gente passa quase 2/3 da nossa vida nas redes sociais, né? Então teria que ser algo diferente, com profissionais competentes para isso, que hoje nós temos, né, profissionais dentro desse contexto, mas ainda é um trabalho que tem que ser desenvolvido. É o trabalho de prevenção. Eu vou fazer. Tenho tempo, João André? Claro. Tem, claro. Eu vou falar um exemplo rapidamente. A minha geração passou pela descoberta do HIV, da AIDS. Uma coisa terrível na época. Que os jovens, nós todos naquela ocasião, nós tínhamos medo até de namorar, né? Então o que aconteceu? Foi feita uma campanha muito grande do HIV. E isso por anos e anos e anos. E a gente viu que a cada ano que passava, a contaminação foi regredindo por conta dessa campanha, por conta da prevenção, que foi muito forte naquela geração. Há alguns anos atrás, eu estarrecido, vi uma matéria, inclusive no jornal de vocês, que a Unesp registrou um aumento da transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas o HIV, em 500%. Fruto do quê? Do relaxamento. Exatamente. Da prevenção. Veio uma nova geração que desinformada, não pegou aquela situação toda, e aí nós tivemos uma explosão aí novamente, né, alguns anos atrás, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a prevenção, ela tem que ser presente na sociedade. É assim que a sociedade procura os seus caminhos, procura o seu norte, procura, né, a sua direção. E a droga não é diferente. E a gente não tem um caminho, não tem um trabalho de prevenção às drogas de forma forte, governamental, institucional, com profissionais competentes, o profissional que sabe como que ele vai abordar o jovem hoje. É importante em escola? É muito importante.
É importante colocar um outdoor, né, de prevenção, é importante, tudo é importante, porém, hoje existem outras maneiras mais especializadas de se atingir esse jovem, né? E nós, infelizmente, nós não vemos isso. Por isso que o aumento de consumo de consumidores de droga, ele é alarmante, cada vez mais. Se vocês pegarem entrevista minha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, lá no Vanderlei dos Santos e até no Plínio, saudoso Plínio Paganini, que eu também sou dessa época, eu comecei quase adolescente na polícia, e então a gente vai ver que eu sempre falo isso, o número de usuários é que faz o tráfico, né, ter essa procura imensa. Já tivemos entrevistas, né? O senhor já comentava isso, que no Brasil não se criminaliza o usuário, né? Exatamente. E o traficante pega justamente aí. Enquanto não houver uma criminalização, e quando a gente fala em criminalização, muitos são contra, né? Como? É um doente, mas espera aí, um doente se trata também, né? Sim. E o que é muito complicado é o sentimento de impunidade. Então a gente vê na delegacia muitos desses usuários que são pegos, o que eles têm em mente é que, isso não dá nada, entendeu? Isso não dá mais nada. E esse sentimento de impunidade, quando nós tivemos essa mudança da lei, eu já falei, né? E falava na ocasião, isso aí só vai piorar. E nós estamos vendo o reflexo agora. Outra coisa que eu falo, e assino embaixo aqui, faço um documento para vocês, se não tivermos uma política nesse sentido que eu falei, de prevenção, nós nunca vamos melhorar. Só vai piorar. E o cenário só vai piorar. Esse projeto que o senhor tem em mente, de repente tem vontade de realizar, ele também teria que ter o apoio da iniciativa privada? Sim, pelo seu a dimensão pelo seu valor, né? E é uma coisa bastante inovadora que eu posso assegurar que não existe no Brasil. Um projeto nesse sentido aí. Mas ele é muito prepotente falar isso. Não, é porque a pessoa que eu fiz o contato, que desenvolveria isso para mim, que é um dos maiores experts, né, no assunto, ele me falou. Entendeu? Que não teria. Agora, até hoje o país não criou uma política dessa forma idealizada, porque talvez não haja interesse, né? Porque o crime ele está ramificado em todas as pontas. Imagina que a gente é uma estrela vou deixar só 5 pontas, né? O crime está ramificado em todas elas, inclusive lá em cima, né? Eu não consigo entender como que nós não será temos. Que acabando, ou pelo menos você minando em parte o crime, você não vai minar classes políticas, por exemplo, né? O valor... O famoso buraco é mais embaixo. O valor financeiro que gira em torno do tráfico é muito grande. Vocês não têm ideia. Ele financia muita coisa, inclusive a política. É muito grande, o que... É uma das primeiras economias mundiais. O tráfico de drogas, armas, ele até pouco tempo atrás, ele era a segunda economia mundial, só perde pro petróleo, né? Então, como que nós vamos combater isso aí? Prendendo. O que a polícia de Botucatu prende é brincadeira. Hoje nós estamos no dia 9, né? Então, nós já tivemos 9 flagrantes de tráfico. Dia 9 hoje. Um por dia. Só que eu falo flagrante, o inquérito policial, sim. O auto de prisão em flagrante de delito. Às vezes o auto de prisão em flagrante de delito ele tem mais de uma pessoa. Por exemplo, uma operação recente que nós fizemos, num auto apenas de prisão em flagrante tinha 8 presos, né? Então, mas de inquérito, de auto de prisão em flagrante de delito, nós já estamos com 9. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, que faz um excelente trabalho, todos os dias tem prisões de tráfico e apreensões de droga. O que resolve? Nada. Não resolve nada. É o nosso dever. Sim. É importante isso, né? Demonstra um poderio, uma união
das forças de segurança de Botucatu muito grande. Ponto. Muito importante. Mas se você analisar pelo ponto de vista do usuário, pelo ponto de vista do pai, da mãe, que se preocupa se o filho vai entrar, se o filho não vai, se preocupa se a droga está perto do filho, se não está, como que é essa situação toda, pouco importa. Você prender 10, 20, 30, 40. Por isso que a maior arma é a prevenção. A prevenção é a maior arma, porque aí sim nós vamos a médio e longo prazo, não vai refletir agora. A médio e longo prazo, nós vamos ter cada vez menos usuários de droga. É isso que importa para a sociedade. O trabalho é sempre geracional, né? É pensando na próxima geração. Exatamente. Vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta batendo um papo com o Dr. Paulo Buchignani aqui no radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Prever FM 12:45 e voltamos com o radar, música e conversa boa. E hoje, recebendo o Dr. Paulo Buchignani, delegado da DISE de Botucatu. Dr. Paulo, qual que é a hierarquia da droga? Eu me lembro que eu conversei já com o professor Manuel Bertolotti numa entrevista, e ele falava que a porta de entrada era ele ou a professora Flores? Acho que foi a professora Flores que disse. A porta de entrada para o consumo de drogas era sempre o álcool, a droga social lícita, né? Depois do álcool, entrando no mundo da droga, qual que é a última instância da droga? É o crack, né? Já existem hoje drogas mais poderosas e que o pessoal tem buscado. Porém, ainda está um pouco fora do acesso aqui da nossa região, né? Então, o que eu posso falar para vocês, sem essa parte científica, né? Dos grandes mestres no assunto aí que você citou, mas de uma forma empírica, né? Pela experiência nossa ali de 30 anos conversando com a molecada. E eu tenho essa curiosidade. Normalmente a gente pergunta, eu pergunto, como que você entrou? Por que você tá nesse caminho? É a maconha, sem dúvida nenhuma, a maconha. Depois do álcool, a maconha. Tá. Começa pela maconha, né? Mas o grande lance de tudo isso daí é algo que se chama prazer. Qualquer um entra numa droga atrás do prazer. Cada uma das drogas traz o seu prazer. Se não, certo? Não teríamos tanta gente buscando. O que precisa mostrar para essa molecada é que existe um prazer inicial, porque esse prazer desaparece, né? Existe um prazer inicial, mas é um prazer passageiro, momentâneo, vai aprisionar esse jovem, e é um prazer que ele desaparece, dependendo de organismo para organismo, ele desaparece muito rapidamente. Então ele vai num embalo aí e aprende que o efeito imediato da cocaína é tal coisa. Ele vai usar a cocaína e, nossa, ele teve alguma coisa que ele buscava satisfeita, ou uma desinibição, ou uma euforia, ou uma alegria, etc. Só que aquilo que ele sentiu a primeira vez, ele pode, aos poucos vai desaparecendo, e ele não vai sentir mais. O que ele vai fazer? Ele pegava o papelote e dividia com um amigo, para ter aquela sensação, isso aqui já não tá dando mais. Agora é só para mim. Dali a pouco, um só não é mais suficiente, João André, para ele passar a noite. Agora são 2, né? Mas ele sabe que a droga mata, ele sabe que a droga destrói a ele e a família. Então, depois que passa o efeito, vem a parte ruim, a parte depressiva, etc. Então ele fala, não, eu não quero isso para mim. Eu sei que isso acontece. Eu sei porque meu pai falou, o professor ensinou, o pastor, o padre, meus amigos, meu irmão mais velho, ele sabe. Porém, ele pensa o seguinte, vai ser só de vez em quando. Vai ser muito de vez em quando eu for num churrasco, quando eu for numa balada, quando eu tiver com a galera, quando eu for sair com a namorada, quando eu for no bar, cada um tem o seu motivo, né? Quando ele começa a fazer isso, ele está mais uma vez se enganando, porque de uma vez por semana ele já vai passar a 2,
depois já não, mas não vai ser sempre, é só agora. Quando ele percebe, ele já está dependente. Primeiro a dependência. Perde o controle totalmente Perde o controle. da realidade. Ele já está dependente da a parte mental, psicológica. Às vezes ele vai numa festa, as meninas tão bonitas, a música tá maravilhosa, a cerveja gelada, mas se não tiver a droga, tá ruim para ele, tá péssimo. Tá péssimo, porque ele tem que ter a droga. Então ele já tá com o psicológico já comprometido, né? Um pouquinho mais, ele tem a dependência física. E quando isso chega, só tem uma solução. Não existe duas, só tem uma solução, que é o tratamento com profissionais competentes, com profissionais adequados. Tratamento esse que muitas vezes passa pela internação em clínicas caríssimas, né? E sempre uma interrogação. Sempre uma interrogação. O que é a interrogação? Vai dar certo ou não vai? Né? Não pense que se internou, pagou. E eu conheço famílias aqui em Botucatu que venderam imóveis para custear o filho da clínica. Nada. E não adiantou nada. Nada. Né? Venderam imóveis para custear o filho, venderam bens na esperança de recuperar aquele filho querido, né? E não adiantou nada. Até hoje o filho está nessa situação. E é o que a gente fala para a molecada. Você acha que grandes jogadores de futebol não fizeram de tudo para se livrar da droga? Grandes astros, né? Internacionais da música, cantores, cantoras, artistas, não fizeram de tudo para se livrar da droga, desse aprisionamento? Conseguiram? Não conseguiram, né? Eu tenho um exemplo de um menino aqui de Botucatu, eu não sei como é que tá o tempo aí, eu vou... Não, vamos indo. Um exemplo muito triste, que um menino de Botucatu, isso já faz alguns anos, e esse menino, ele disse que era um craque de bola, e ele foi jogar num time profissional, e um menino pobre, menino humilde, e nessas situações, como a gente vê e acompanha sempre em entrevistas aí, né? Qual é a primeira coisa que esse jovem promissor no futebol fala pra mãe e pro pai? Mãe, pai, quando eu ganhar um dinheiro, eu vou comprar uma casa para vocês. E lá foi ele, com o sonho, com a esperança, com o futebol, né? Com a chuteirinha debaixo do braço, empresário, foi para um time grande, com escola, alojamento, nutricionista, tudo que a gente sabe no mundo do futebol profissional hoje, né? Que um moleque aí de 17 anos é vendido por 100, 200, 300 milhões. Então a gente sabe como que eles são tratados, né? A peso de ouro. E lá foi o menino. Passado 3, 4 meses, o pai recebe um telefonema do diretor do time, pode vir buscar o seu filho. Mas por que aconteceu? Vem aqui que a gente conversa. Aí foi o pai, foi o empresário. Chegou lá, o menino já de mala pronta, chorando, etc. Pode levar ele. O que aconteceu? Pegamos ele usando a droga no alojamento. No alojamento. Entendeu? Não, mas ele é bom de bola. Não, ele é bom de bola. Dá uma chance pra ele. Não tem como. Porque aqui é um ambiente esportivo. Perdeu a oportunidade. É um ambiente esportivo, um ambiente de gente saudável. Se ele ficar aqui, é uma pena, lamento muito. Leva ele, pai. Faz o tratamento. Passou. Perdeu a oportunidade, veio embora, perdeu a esperança da vida dele. Sabe como que nós conhecemos? Quando eu conheci, quando ele foi preso por tráfico. Ele foi, agora não lembro, acho que ele era menor ainda, quando ele foi preso por tráfico. Enfim, nessa situação. Pra manter o vício, ele entrou na roda. E o desespero, porque esse menino, ele foi do céu ao inferno. E como é que você segura essa onda? Sem nenhum meio termo, né? A depressão que ele ficou, a tristeza. Como que você segura a onda de um jovem nessa situação? Entendeu? Aí, conversando com ele, vem a parte mais triste da situação. Conversando com ele,
né? Ele falou: doutor, o senhor acha que eu não fiz de tudo para não usar? Eu nunca usei na minha vida, ele falava chorando. Eu nunca usei na minha vida. Eu sempre, nossa, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sempre fui atleta. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: um belo dia, um churrasco de turma de escola, acenderam uma latinha de crack. Nossa. Você já começou. E aí começou: porque você é o careta, o fulano é isso, E ele falou: doutor, eu não sabia, eu pensei na minha cabeça, eu vou dar uma tragada nisso aí, só para eles pararem de me encher o saco, né? E aquilo nunca fez a minha cabeça. Eu nunca fui de droga. Dos amigos Aceitação também, né? dos amigos. É. Eu nunca fez a minha cabeça, eu nunca fui atrás de droga, eu sempre quis ser jogador de futebol, sempre fui atleta. Foi lá e pá, experimentou o crack. E o que aconteceu? Todo mundo sabe que o crack pode viciar numa única vez. E infelizmente aconteceu com ele. Tem um trecho do livro do Casagrande, né, que todo mundo sabe do envolvimento dele com drogas, e ele fala o seguinte: nunca pense que você vai ganhar da droga. Exatamente. No máximo você vai empatar. Ele disse que ele estava num bar em São Paulo e deu vontade de ir no banheiro. Ele falou: eu vou no banheiro. Aí ele parou e falou assim: bom, e se eu encontrar alguém cheirando lá no banheiro? Eu não vou ganhar da droga. Ele pegou o carro dele, andou 1,5 km até o apartamento dele, foi no banheiro e voltou pro bar. Porque ele falou assim: se eu vejo alguém cheirando ali, eu vou perder pra droga. É isso. Eu nunca acho que você vai ganhar da droga. Você não vai ganhar da droga. Eu vou experimentar uma vez, eu não vicio. A gente não sabe, né? Tá aí o exemplo. Aí o exemplo. E tem cada coisa, né? Eu vi ontem vídeos assim na internet. Eu não sei se é junto com o crack que o usuário ele coloca uma palha de aço. É isso? Palha de aço. Meu Deus. E ele fuma aquilo junto. Pra a combustão, pra dar a combustão maior pro crack. Aquilo lá no pulmão. Então, voltando ao exemplo do menino, ele perdeu tudo rapidamente. E daí a importância da prevenção. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora não sabiam dessa informação, que o crack pode viciar na primeira tragada? 8 segundos após a primeira tragada, 8 segundos, o cérebro já está atingido, danificado e de maneira irreversível. Quantos ouvintes que estão nos ouvindo agora sabiam dessa informação, né? Assim como esse jovem não sabia dessa informação. Para se livrar do assédio daquele momento dos amigos, se deixou levar e acabou com a vida dele numa tragada. Por isso que é muito importante a prevenção mesmo, né? Olha, o papo tava muito bom, o tempo voou. A gente até deixou as operações de lado para falar de prevenção, né, doutor Paulo? Que é sempre é o mínimo que a gente consegue fazer agora. Foi o que o doutor Paulo tentou passar. Se a gente conseguir atingir uma família que seja um jovem que seja, já é de grande valia, né? E foi muito interessante essa entrevista, esse papo. Doutor Paulo, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Prever FM. Eu que agradeço, Quinteiro, agradeço o Joandre, agradeço a recepção que tive aqui, e sempre um prazer retornar, e um grande abraço a todos vocês aí, todos os ouvintes. Valeu, um abraço. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.